Onde é que nós paramos? Isso, onde é que nós paramos? Exemplo 8. Ah, entendi. Aqui já foi, né? Não, tá nessa. A densidade da célula cristalina do ferro, nós já vimos, não vimos? Já. Quanto que é? 7,87, é isso, né? Pessoal, vamos lá, pessoal. Lindman. Nós já vimos a densidade da célula linear do ferro, 7,87, não é isso? Do CCC, não é isso? Não, já vimos, tá? O que mais? Átomo por célula, fator de embagotamento já, né? Variação de volume na holotropia, coordenadas, direções de pontos e densidade linear, é isso? Tá, então vamos rever isso aí com calma e... Tá, beleza. Vou aqui o próximo. Pessoal, vou ter um papo rapidinho, que nem tudo é perder tempo, por incrível que pareça. Se atrasar a paciência, a prova de vocês fica mais tarde, deu. Eu acho que o conhecimento também não é só catedrático, na verdade. A gurizada aqui estava falando da comparação entre universidade particular e federal, pessoal. Assim, ó, eu sou um caso diferente, um caso não tão normal assim. Eu sou um engenheiro mecânico, eu não sou técnico em mecânica. Isso me ocorreu porque meu filho está com 14 anos e o guri veio me pedir para fazer curso técnico. E eu não sei o que eu vou dizer para ele, eu acho que não. Depois eu explico por quê. Mas eu não sou técnico em mecânica, sou engenheiro mecânico. Fiz mecânica na PUC, que é uma particular de Porto Alegre. Depois que eu me graduei na PUC eu não consegui emprego. E como eu era um guri esperto na PUC, eu fiz prova para mestrado na URGS, consegui o mestrado, daí depois consegui um doutorado também na URGS. Fui para a França, voltei. Logo que eu voltei eu defendi e toquei para uma particular. Rapidinho, eu fui contratado 28 horas nessa particular por 6 meses. Logo depois eu virei 40 horas nessa particular como professor efetivo. Depois eu fiquei 8 anos nessa particular. Daí, enfim, tive questões familiares. Me separei, meus filhos foram para Porto Alegre. E eu vim para cá, para Rio Grande, numa federal. Tem algumas coisas que a gente mistifica em relação a particular e federal, assim. Então é até bom para vocês verem. Algumas coisas são verdades e outras não. A primeira, assim, ó, eu não sei o quanto um curso técnico em mecânica é tão útil assim. Eu não digo que ele seja ruim. Porque muitos de vocês podem pensar assim, pô, eu não sou técnico em mecânica, então eu vou para uma federal. Não sei se tem muito a ver não, tá, pessoal? Eu não sei o quanto não fazer um curso técnico em mecânica é ruim, porque tu aprende a estudar. Por outro lado, eu já vi muito técnico em mecânica que acha que sabe tudo da matéria e não estuda, e se dá mal, principalmente na minha matéria. Tá? Por outro lado, eu já vi muito técnico em mecânica com facilidade operacional. Por outro lado, eu não sei o quanto um engenheiro mecânico tem que ser tão operacional. Eu acho que quem tem que ser operacional é sim o técnico em mecânica. Eu não sei o quanto o engenheiro mecânico que está trabalhando aí fora, ele mete a mão. Cada dia menos ele mete a mão. Vocês estão entendendo? Ele tem que ter uma consciência do mecanismo de como tudo funciona. Mas não necessariamente é ele quem opera coisas. Então eu não sei o quanto é indispensável um curso técnico para um engenheiro mecânico. Acho que eu não vou deixar meu filho fazer. Por quê? Porque usualmente tu perde outras coisas num curso técnico. O cara que está lá no curso técnico é o cara que está batalhando, sem nenhuma... Como é que se diz? Sem nenhum preconceito, mas 80% daqueles que estão lá estão batalhando para ganharem o seu técnico e sair trabalhando, vocês estão entendendo? Então, por vezes, tu perde outras coisas, que é o cara que de repente está sonhando com a faculdade, porque muitos lá não estão. Que é o cara que de repente está sonhando com o intercâmbio, porque muitos lá não estão. O cara que está sonhando que vou para a faculdade e da faculdade eu vou para a Europa, sei lá. Bom, enfim, essa é a minha opinião em relação ao curso técnico. No curso particular, como tu falou, velho, eu sou um colegião e depois eu dei aula no PF 8 anos. Então eu noto algumas coisas no particular. Eles te levam sim para um curso mais operacional. Tu tem mais chances de aprender como as coisas funcionam. Tu tem mais tempo de trabalhar, que tu não tem usualmente nas federais. Eu já ganhei estágio de cara da URGS e eu sendo da PUC porque eles não tinham tempo disso. Mas usualmente o filtro para chegar na federal é maior. As pessoas que chegam na federal, elas geralmente são mais capazes do que as que chegam numa particular.
Não que eu desmereça eles, vocês estão entendendo? Porque também já tive alunos brilhantes. Mas usualmente o cara batalha mais para chegar numa federal. A menos que ele queira ficar na sua casa, tá entendendo? Na sombra do pai, e daí ele vai para particular ali. Bom, o que eu me lembro na UPF, por exemplo, era um curso muito voltado para a prática. Nós agradávamos ao aluno para que o aluno agradasse o Parque Fabril da região, vocês estão entendendo? Para que esse círculo sempre acontecesse, porque uma federal uma particular tem que ser sustentável. Então ela tem que ter alunos. Com a flutuação no curso tal e não tem alunos, ela vai à falência. Então o que acontecia lá? No primeiro semestre, eu era professor da disciplina, tinha uma disciplina de oficina. Então a gente largava vocês no torno. Então, claro que não como um técnico, mas vocês iam ver o que era um torno, operar, trocar ferramenta, descascar ferro, vocês faziam isso em torno, fresa, vocês iam para laboratório, tudo no primeiro semestre para criar a atração do aluno pela graduação, vocês estão entendendo? Porque se o aluno não gostasse da graduação no primeiro semestre, ele saiu no segundo. Saiu no segundo, tu não tem mais dinheiro lá, certo? Então nós passávamos sim o nosso curso treinando o aluno a isso. Por outro lado, nós também queríamos que o nosso aluno fosse bem no MEC, porque tem avaliações das particulares, para que elas consigam trabalhar bem, ou para que elas ganhem número, e as de melhor número tem mais aluno. Então também era eu que dava essa disciplina, todo final de ano eu treinava o aluno para eles fazerem a prova do Enem. Então eu ia lá, e era uma cadeira, em que eu ficava mostrando questões de concurso público, as mesmas que eu estou dando para vocês agora, que eu vou dar agora. Então nós ficávamos resolvendo questões de concurso público sobre todas as disciplinas para que os caras fossem bem no Enem. Então lá nós prezávamos muito, para que ela circulasse e continuasse pagando salário. Não pense que todo professor de lá é ruim, porque não é bem assim. Porque existem particulares que são fundacionais. Eu, muito rápido, eu virei 40 horas em uma fundacional. Um dia eu tive um problema com uma pró-reitora de graduação e ela tentou me demitir, ela não conseguiu. Não é assim, professor de particular é horista, entra, sai e é sempre ruim. Algumas particulares têm isso, professores horistas. Os caras entram, dão 5 horas, se não for bom, vaza. Algumas têm isso, se o cara é doutor e ganha bem, tu demite, não interessa se ele é bom ou não, demite porque o outro é mais barato. Algumas, outras não. UX não, UPF não, URI não, as fundacionais em geral, elas têm o melhor quadro funcional, vocês estão entendendo? As fundacionais são UX, URI, sei lá o quê. Eu falo daqui do Rio Grande do Sul, tá? As outras de fora eu não conheço. As particulares puras como, e não quero ofender, mas as puras particulares como a Anhanguera, essas coisas, elas têm uma rotatividade muito grande de professor. Federal, as coisas são muito bem dadas, porque a gente não se preocupa tanto em agradar público, a gente se preocupa um pouco mais em fazer o que entende como correto, vocês estão entendendo? Eu já vi muito aluno em particular dizer assim, pô, tô pagando, eu quero passar. Não tem essa lá. Aliás, aqui não tem essa, e lá também não, pelo menos comigo não tinha, mas tinha muito que falava isso. Eu tô pagando, eu quero passar. Aqui tu não tá pagando, tu deveria passar. Então a gente se preocupa em manter o nível do que é dado, de uma maneira mais alta. E isso é inegável. Eu noto os meus alunos aqui melhores do que lá. Eu gostei muito desse sistema de SISU, não é isso? Eu noto uma melhora no nível dos meus alunos. Não que eu esteja criticando os de Rio Grande, mas eu noto essa diversidade bem melhor. Assim. Eu noto vários alunos brilhantes, enquanto que, por vezes, eu já dei aula em grupos de especialização, só daqui, em que meio que se criava um lobby na aula e ninguém queria crescer muito. Todo mundo queria ter um tipo de especialização, vocês estão entendendo? Enquanto que esse SISU tem me trazido alunos que querem despontar e alunos que estão sempre batalhando ali. Sabe? Então eu noto assim que, por exemplo, as gurias que chegaram e me perguntaram, Paulo, qual é o livro que eu tenho que batalhar porque de repente nem toda a matéria está nos slides. Então eu noto que nas federais os alunos procuram mais e crescem mais. Isso me agrada. O que eu posso te dizer? Na minha formação na particular eu perdi coisas, velho. Se me perguntar alguma coisa de transferência de calor e massa, eu não sei para a vida. Não digo que passei colando, mas passei. Me matei estudando, foi lá, passei e deu. Então esse é um risco de uma particular. Por vezes tu acaba passando sem saber a tua matéria. Não que não tenha uma federal, existem professores e professores. E na verdade tudo tem sua vantagem, cara. Só quero dizer para vocês assim, não pense que sempre o engenheiro mecânico vai estar lá apertando parafuso. Por mais que tu goste da técnica, tu tá entendendo? Eu muito vi engenheiro mecânico bom que acaba tirando curso de gestão e gerenciando a empresa. Vocês estão entendendo? Isso é normal. O lado acadêmico sim é mais forte nas federais. A gente tenta levar o aluno para isso. E tudo tem suas vantagens e desvantagens. Não tem nada muito certo, não. Eu acho que é um bate-papo legal para vocês. Dá para saberem onde é que vocês estão inseridos e possibilidades de trabalho e tudo mais. Fala, velho. Eu sou formado em técnico.
de refrigeração, né? Para a minha andança da minha vida, né, de 73 anos, quando eu me formei técnico, eu ganhava na empresa, eu trabalhava, por assim, um exemplo, R$500, tá? Na formação de técnico, a empresa me valorizou, eu fiquei ganhando praticamente uns R$4.500. Além do que ganha um técnico. Normal, é isso? Para mim, né, ver que eu tive que formar meus filhos, trabalhei para isso, para depois ir para uma faculdade, numa linha estável, né? Porque não tem. Na época, para mim foi bom, técnico. Não, eu estou sugerindo, né? O técnico para mim foi bom, e que, claro, está com uma dúvida, né? E outra coisa, hoje, vários engenheiros dentro das empresas, eles estão com a mão mais na massa, trabalhando, porque a responsabilidade hoje é muito grande. Se der um acidente, então os caras estão junto com os peões. Tá? Assim funciona algumas empresas dentro desse Rio Grande. Bom, é uma outra opinião, claro que está diferente da minha. Não é o que eu vi, eu também já trabalhei. Eu preciso saber como é que está mudando essas coisas aí, né? A opinião do Carlos é diferente da minha. Eu também já trabalhei e não vi tanto isso. Tá? Pelo menos na minha época. Se as coisas estão mudando, ótimo. Mas por outro lado, eu ainda acho que o engenheiro ele é muito mais gerente do que o operacional. O Carlos comentou que na verdade ele conseguiu se formar com um curso técnico, e eu não duvido. Tem muito técnico competente, que tem seus salários altos. Por outro lado, eu noto uma instabilidade muito grande em quem tem só o curso técnico, uma possibilidade de troca e volta de Na época, eu ganhava, por exemplo, você ganha R$5.000, R$4.500, aí tinha gente que ganhava 20 mil. Então tem bastante diferença. Mas isso são épocas assim, época de 87, 86, que os funcionários eram bem valorizados. Não, era outro mundo, eu sei, foi quando eu entrei na minha graduação. Mas enfim, pessoal, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O curso técnico ele te dá vantagens, é claro que ele te dá. Só um pouquinho. Ele te dá uma tendência muito grande, na minha opinião, na minha modesta opinião, de tu não saber alguns porquês. De tu ser um cara muito. Como é que se diz quando constatador? Tu simplesmente constata que coisas são assim e tu diz, olha, ela é assim porque é assim. É o que eu acho que a engenharia te dá, ela te diz o porquê as coisas são assim. É um pouco diferente na minha opinião. Fala, Marcelo. Eu fiz estágio na construção dos 2 shoppings da cidade. E eu não vi nenhum engenheiro em nenhum momento meter a mão em nada. Foi mais gestão de pessoal do que a própria engenharia em si. O projeto chegava pronto, a gente interpretava o projeto e fazia seguir na risca. Fiz estágio na Ecovix também, na parte de tubulação não mudou nada, mesmo os shoppings. Os shoppings eu fiz o último agora, o partage pela construtora, que era a Guarani, e o primeiro pela Tesla, que era a gerenciadora. E foi o mesmo sistema, tanto pela construtora quanto gerenciadora. Existem várias coisas que se pensam, que por vezes mete, por vezes não mete. Fiz também. Principalmente quem trabalha muito é o engenheiro de manutenção. Mas enfim, pessoal, só pra gente não se estender, tu quer falar mais alguma coisa? Não, eu fiz 3 anos de mecânica na Anguera, antes de vir pra FURC também. E na Anguera não tinha cobrança, não tinha tanto presença quanto... Não, eu tô sendo bem sincero, jogando limpo. Não tinha cobrança de matéria nem presença. Tanto que quando eu passei pra FURG, eu fiz o Enem, passei pra FURG e eu fui cancelar em Anguera depois de 3 meses. Quando eu fui cancelar, eu tinha presença em todas as matérias durante os 3 meses. E tinha nota em algumas ainda. E Anguera no caso... Não, tô jogando limpo. E eu pedi o meu histórico para poder pegar aproveitamento de matérias para a FURG e só aproveitei 2 cadeiras na FURG, sendo que eu tinha 3 anos de aluno regular na Anguera. E a FURG não aproveitou nada de cadeira lá. A Anguera é um caso particular. Caso particular. Mas existem outras qualidades, eu garanto para vocês. Mas ainda assim existe uma tendência muito grande de agradar alunos em particulares. Que não é que não exista na federal, mas o professor se preocupa mais com o seu nível de correção. Eu acho que eu tenho que dar isso e pronto. Tá? Bom, vocês escolhem a vida de vocês, pessoal. Eu só acho que todo lugar tem seu bom... Tem suas vantagens e desvantagens. Tá? Da minha... Bom, nem como falar da minha parte. Bom, é só um bate-papo, porque também faz parte falar sobre profissão, sobre o que vai acontecer. Tá? Mas não pensem que necessariamente vocês são melhores ou piores do que os particulares. Não tem essa. Tá? Já vi alunos brilhantes assim, estupendamente. Mas eu me arrependo de ter essa ideia agora. Já vi colegas muito mais inteligentes do que eu, em mestrado e doutorado, que não chegaram nem aos meus pés em nível profissional, porque eram simplesmente inteligentes. Não tinham o traquejo que uma vida te dá. Vocês estão entendendo? E o traquejo que uma vida te dá também, por vezes, é um pouco mais. Também é fazer festa. Também é saber o que é vida. Não é tu grudar num livro e ir lá.
Eu me lembro de um cara, o cara era brilhante, e sei lá, nem sei o que deu na vida dele hoje. Então tudo é um conjunto de coisas, tudo é um aprendizado, não é só aqui ou ali. Bom, não quero me entender porque eu também tenho que dar aula, tá pessoal? Mas foi só... Foi só um bate-papo pela conversa de vocês, tá galera? Bom, a gente estava vendo então as direções, tá? O que foi, pessoal? Não foi legal? Tá? Hã? Pô, o Paulo tá aí enrolando e não quer dar aula. Não. Tá, pessoal, então a gente estava nas direções, tá? Então a gente já sabe que é alvo menos origem e tá feito. Era o que a gente tinha, né? Então com isso a gente já sabe o que são direções, famílias, e a gente chegou direto em densidade linear, tá? Bom, em termos de densidade linear, qual era o nosso objetivo? Número de átomos por unidade de comprimento. É isso, né? Tá. Então a gente estava... O primeiro cálculo que é a densidade linear, ou seja, quantos átomos tu tem em uma determinada aresta em uma determinada direção. Esse é o nosso primeiro cálculo que a gente tem, certo? Então, a densidade linear ela vai te dar um valor, certo? Se não for um fator, tu vai ter sempre algo mensurável. Bom, para que nos interessa isso? Para saber que determinadas direções, se mais cheias do que outras, devem deformar com maior facilidade. Esse é o intuito da coisa. Mas também tem uma emenda que nos manda estudar cristalografia, e eu vou ter que passar todos esses negócios para vocês, tá? Então, a rigor, a densidade linear é o número de átomos da unidade de comprimento que eu tenho naquela direção escolhida, certo? Ela não deve ser a mesma para todo o sistema cristalino, porque cada sistema cristalino deve de ter a mesma direção, mas não necessariamente o mesmo número de átomos que tem ali, certo? Por quê? Porque na verdade o raio atômico de cada átomo deve mudar. Portanto, a densidade linear não deve ser a mesma, certo? Então, o que ele te mostra? Que basicamente a densidade linear é o número de átomos por unidade de comprimento que tu tem numa dada direção. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro exemplo. Quem não veio à aula, paciência, vamos ter que se ligar. Calcular a densidade linear na direção 100 para o potássio. Então o que ele está me dando aqui? Ó? Ele me dá o elemento químico potássio e me diz o seu sistema cristalino. Tá? Me dá o raio dele. O que eu tenho que fazer basicamente? Eu tenho que saber quantos átomos eu tenho naquela direção, ou seja, o quanto daquela direção está coberta por átomos em termos de número de átomos, e dividir pelo tamanho da direção. Tudo bem? E isso aí vai me dar um valor, um certo número de átomos por comprimento. Tá? Comprimento usualmente a gente vê o comprimento Angstrom, porque ele é mais amigo, porque nos deixa próximo da unidade do parâmetro de rede da tua célula, tá? Pessoal, quem não entendeu? Então vamos lá. Então, no nosso primeiro exemplo, ele pede a densidade linear na direção 100 para o potássio. A direção linear 100 é essa daqui, concordam? Desculpa. A direção 100 é essa daqui. Só uma coisa, por que eu digo que isso aqui é uma direção? Por que isso aqui está certo? Vocês vão ter que se lembrar disso. Se tiver parênteses aqui, é que é uma direção. Se tiver aquele símbolo de maior ou menor, é uma família de direções. Tudo bem? Beleza. Então, a 100 é essa daqui, concordam? 1 para x, 0 para y e 0 para z. Quantos átomos eu tenho nessa direção? Que são quem? Como é que é? Pode falar. A origem na verdade, meio na origem e meio no alvo. Concordam? A direção átomos ou não? Não. Por outro lado, se o potássio fosse cúbico simples, quantos átomos eu teria na direção? 1 também. Só que a diferença seria qual? Tudo bem, mas na verdade, se o potássio fosse cúbico simples, eu ia ter toda a direção repleta de átomos. Concordam ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Sim. Sim, portanto, a diferença básica, pensando num potássio cúbico simples, que não existe, e num potássio cúbico de corpo centrado, seria o que o meu fator de empacotamento linear seria igual ou diferente? Em qual seria 1? No cúbico simples. E no cúbico de corpo centrado seria maior ou menor que 1? Menor. Beleza, então a gente entendeu. Então, na verdade, o que eu tenho? Um átomo aqui, ó, que é esse meio raio e esse meio raio. Tudo bem?
Por que não é 1/8? Por que é meio raio? Por que é meio átomo? Meio raio não, 1 raio. Por que é meio átomo e não é 1/8 de átomo? Tem que pensar no raio. Não entendi. Como? Área não, área. Não, eu não estou interessado na área também, não. Não, porque 1/8 é o volume, concordo. Mas é que eu não estou interessado na área, estou interessado na. Isso aqui não é uma área, essa linha. Na distância linear, na verdade. Estou usando o termo errado. Entendeu? Não, tá certo. Mas não é área. A área seria toda essa unidade aqui, só no plano basal, né? Tá? Então, na verdade, ele não é 1/8, porque 1/8 é o volume que eu tenho dentro do meu sistema cristalino. Na direção, o que eu tenho? Eu só tenho um raio ali e um raio do outro lado. Portanto, eu tenho um átomo dividido por quem? Fala. Pelo A0. Tudo bem? O A0 para o meu cúbico de corpo centrado, quem é? 4R sobre raiz de 3. É isso aí. Tá? É o A0, eu quero nessa direção, por que diagonal do cubo? Não, só um pouquinho, pessoal. Dei uma olhada na pergunta, ó. Eu tô só um pouquinho. Calcular a densidade linear nesta direção. Tá? Então eu vou ver o número de átomos nesta direção e dividir pelo tamanho desta direção. Tudo bem? Tá? Então o que ele está dando? Densidade linear é o número de átomos por unidade de comprimento. Meio mais meio dividido pelo A0, que é 4R raiz de 3. Tudo bem? Quanto que é o R? Ele deu em nanômetros. Se eu largar tudo isso aqui dentro, eu vou ter o quê? 7 átomos por angstrom. Tudo bem? Ou 1,87 átomos por nanômetro. Tudo bem? Bom, a próxima pergunta a gente não resolveu, é isso? Não, a gente fez. Mas acho que nem todo mundo acabou. Então é isso que nós vamos ter que fazer agora, pessoal. Vamos lá. Tá? Eu preciso desse dado resolvido e depois nós vamos anotar todo o resto que vem na sequência. A gente vai ter que matar essa aula hoje. Nem sei como é que tá a Por exemplo, isso daqui deve ser maior ou menor? Ah, não, mas é cobre. Vamos ver. Tá? Então qual é? Só alguém pega na internet aí e me dá o valor. Pô, mas quando eu mando fazer exercício, vocês começam a rir. Que coisa séria. Vamos lá, só me deem o valor do raio do cobre aqui. 0,2. Tá, só que vai dar pedindo porque a gente vai ter que acabar tudo hoje. Não interessa. Eu tinha anotado aqui, só que apaga. Vamos ver? Aqui é potássio, né? Aqui é cobre. Tu tem, não viu? Quanto é que é o raio do cobre? Quanto que é? Como é? É 10 da menos 12? Tá, vamos lá então, pessoal. Quem é que ajuda? Quem é que resolveu? Quer conferir? Vamos lá, se vocês não tiverem... Gabriel, se tu não tiver caneta e papel, velho, eu tenho ali. Quer eu trago? Sério? Vamos lá, Dudu. Quem é que ajuda? Vem, ajuda. Fala. Hã? Não, qual que é CFC? Eu tenho uma caneta que eu não vi em casa. Quer uma folha escrita? É só pra fazer o exercício. Só uma caneta. Caneta não tem. Quer resolver isso aqui? Como é que fazia? Quem é que ficou com o Dudu? Eu acho que tem que ver. Direção. O A0, que é a diagonal da fase, na verdade, é A0 raiz de 20. A0 solto fora. Tá aqui dentro do papel aí. Paulo. Vai ser 28? É, o valor 2 dividido por 4, que é 628 por metro, vai de 2,
Quanto é que eu? Mas eu não sei a velocidade, então fica daí, mas é 39. Eu acho que deve dar 0,39 átomos por ano. Dá uma olhada, mas a hora. Eu não posso ter 0,1 e ter 39, 3,9. Tem muita diferença. E aí, pessoal, quem está perdido? Basicamente, tem que calcular a densidade linear. Tem que fazer para isso daqui também. Não dá o 0,55, dá 0,39. Não sei, cara. Eu acho que aqui no 12. Tá, e vezes raiz de 2. Tá, mas tu vai cortar as duas raízes? Tá multiplicando e tá dividindo? Dá 7? É desse jeito, cara. Não é uma questão de cabelo, Nossa, esse CFC é esse aqui, Gabriel. Ah, 100. Desculpa. Vai ter 4 raízes. É, mensagem linear. Calcula no 00 e compara agora. Não, por foco. Sou eu. E aí, velho? Desculpa, eu tô te falando. Basicamente é número de átomos pelo comprimento. Eu tô te pedindo. Tem que saber. Esse comprimento. 0 é essa direção aqui. Não, 0 seria 1 para x menos 0 da... 1 do alvo menos 0 da origem, 0 menos 0 e 0 menos 0. Então, na verdade, eu tenho 1 para cá, 0 para y e 0 para z. Esse vetor aqui. A 1, 0 seria essa de baixo. A 1, 0 seria 1 para cá e 1 para cá. Portanto, seria essa aqui. Vamos lá, Gustavo, e aí? A gente achou 2 resultados, mas eles eram bem grandes. Um começava com 7 e outro com 3. Não, né? Tá, não, tudo bem. O resultado com 7 tu deve estar errando na raiz de 2. O resultado com 3 eu não sei se está errado ou não, mas questão de unidade. É que, na verdade, assim, Mário, tu está sabendo o número de átomos na direção que eu estou pedindo. Hã? Tá 2, mas em qual? Na direção que eu estou pedindo. É a diagonal do quadrado. Não é raiz de 2, é lado raiz de 2, na verdade. Ah, é lá. Tá.
Aí o lado é o A0. O lado é o A0. Entendeu? Então por isso que é 4R, raiz de 2 vezes raiz de 2. Corta, fica 4R. Vai, então vai dar aquele lado. Igual. Dá um 7, não sei o que. Não, acho que dá 13. 3, aí eu dou um 3. Só tem que ver a unidade nisso aí. Tá. Conseguiram, velho? Tá, mas e aí? É maior ou não? Tu vai cortar as raízes, né? Nesse caso não. Mas agora se fosse devia ser a diagonal da face fosse. Então, a fica maior e calcula no 100 do cobre. Que daí a gente fecha os três. Tu tá me entendendo? Esse é maior, tudo bem, mas é que é uma direção mais densa. Tá me entendendo? Vou tirar a face. Na mesma direção do quadrado. Não. Se quiser calcular 1 do potássio, foi pouco. 1, 0 do potássio, tudo bem. Ou calcula 1, 0, 0 do cobre, só pra gente ter uma. Deu 0,27. Tá certo? Acho que tá certo. Isso cobre. Então, agora eu te pergunto o que é. Mas 0,27 não é. Tá lá o raio lá. O quê? Tem, mas o potássio é CCC. Sim, ele disse que esse é FC. Não, tudo bem, eu concordo contigo. Mas isso só me cabe dizer que, em geral, a diagonal, a aresta de um CCC é menos cheia do que a aresta de um CFC. Menos densa do que a aresta de um CFC. Tem mais espaço. Tá, e essa, só essa terceira comparação que eu quero. Mais cheia. Deu 0,27. 0,27 é maior que o 0,187. Tá me entendendo? Então tudo bem que tem a relação com o tamanho do átomo, mas é uma relação com a distribuição que eu tenho também. Tá entendendo? Então na verdade a aresta de um CFC é mais cheia do que um CCC. Em geral, o CCC ele é menos cheio, portanto quebra menos. Quebra mais. Professor, deu 0,27 nessa direção aí? Não, deu 0,27 na 1,00. Nessa aí do 0,39. Deu 0,39. Sim, porque ele tá pegando na face. Ele tá pegando a diagonal da face. Querem que eu resolva já, pessoal? Pra gente ver o resto ou não? Na verdade, o que tu tem que ver? O número de átomos que tu tem na direção que eu tô pedindo. Tá fácil. E aqui tem do estudo de chamada de estatística. Tinha pra chamar o outro. Nada. Sabe que aqui Não, 23 aí. tá bem. E aí? Não, é o mesmo A0. Tá, então na verdade dá 2 para meio dividido pelo comprimento. A0 é assim. Só que esse comprimento não é nada, não é a 0. Esse comprimento é 0 raiz de 2. Tá? Tá, pessoal, então vamos lá, ó. Pelo menos eu acho que é assim. Só para que a gente feche isso aqui, Vamos ver se então, tá ó. certo. Essa densidade ali. Opa.
Quanto é o símbolo? Isso, né? É isso o símbolo ou não? Isso, um P. Ah, meu Deus. Tá, densidade linear. 0. Vem a ser o quê? Vem a ser um raio, mais 2 raios, mais um raio. É isso? Tudo bem? Eu não entendi isso aí, professor. Tu não entendeu? Não, não entendi. Qual é a direção que eu estou pedindo? É a diagonal da face. A diagonal da face. Para um cobre. O cobre é cúbico de face centrado. Portanto, a diagonal da face de um cúbico de face centrado eu tenho. Ela é toda cheia. Concorda comigo? Pois é, eu perdi isso aí. Então vamos tentar, vamos ver se eu acho por aqui em algum lugar. Ou talvez desenhar também. Deve ter algum lugar aqui. Então vocês não vão voltar muito. Aqui, ó. É. Essa daqui é a 1, 0 para um CFC, não é? Tá. Então, aqui o que eu tenho? Tem um raio. Um raio. Aqui eu tenho o quê? 2 raios. E aqui um raio. Isso aí vai dar 2 átomos, concorda? Tá. Obrigado, professor. Não por isso. Já, deixa eu só voltar aqui. Então, isso daqui é dividido por quê, pessoal? Vamos lá, me ajudem aqui então. Pessoal, vamos lá. Isso aqui é dividido por quem? A 0 raiz de 2, todos concordam ou não? Então isso aqui é dividido por A0 raiz de 2. A0 é... Então isso aqui fica 4R, pode ser? R dividido por 4R vezes raiz de 2, é isso? E aí? Corta as raízes. Quanto é que dá isso aqui então? O 4R em cima é um... É 2 átomos. Quanto é que dá isso aqui? Hã? Então tá errado? Não. Vamos lá, pessoal, vamos comigo, vamos lá. Aquilo ali é para ser resposta, não é? Ou não? Isso é o número de átomos? Tá. Isso aqui é distância sobre distância. Portanto, isso aqui é o quê? O percentual de pacotamento fechado. Como é que é? O percentual de pacotamento. Naquela direção. Fala mais alto. Percentual? De pacotamento, não sei. Percentual de empacotamento. O fator de empacotamento linear é aquilo ali. Concordam ou não? Por que o fator de empacotamento linear é aquilo ali? Porque eu não estou levando em conta a distância. Vocês estão me entendendo ou não? Estou levando em conta o quê? Porcentagem. Porque é raio sobre raio. Vocês concordam comigo? Vai sair raio e vai ficar um percentual de quê? Percentual de quanto a face está cheia. É isso ou não? Não. Pessoal, vocês não estão botando atenção no que eu estou falando, estão procurando caderno. É pior. Olhem para mim ali, ó. Eu estou botando raio sobre raio. Portanto, eu estou te dando um percentual naquele resultado. Aquele 1 ali é o quanto por cento da direção está coberta pelo quê? Por átomos. Portanto, aquilo ali é um fator de empacotamento linear. Tem algo errado no meu cálculo? Não. Mas o que tem errado na minha solução? Não é o que está pedindo. Para que ser o que eu estou pedindo, o que eu tinha que botar ali? Número de átomos. Entenderam?
Tá? Então aqui não pode ser isso aqui. Aqui tem que ser o quê? 2. Beleza. Tá? Então 2 átomos dividido por tudo isso aqui vai dar quanto? Porque eu vou ter 2 dividido por toda essa distância aqui. Certo? Vai dar quanto? Que alguém tem esse valor ou não precisa? Quanto? 512. 512. Então isso daqui vai dar 0? 0,39? Não, mas eu estou pedindo átomos por anos. Vezes 10 menos 10. 256 ali. É 5 pontos. Deixa em anos, aquele valor do denominador. 5,12. Tá? Então isso aqui é átomos por anos. Tá? Vamos de novo então, pessoal. Todo mundo entendeu? Então vamos embora. O que eu pedi depois? A densidade linear na 100, é isso? Quanto é que dá, pessoal? Raio mais raio. Então, se eu seguir a mesma coisa que está lá, eu vou ter o quê? Raio mais raio dividido por... A zero. Se continuar como ali, né? Então, eu vou ter um átomo dividido por 4R sobre raiz de 2, é isso? Na verdade, raiz de 2 sobre 4R, mas tudo bem. Isso aqui vai dar quanto? 0,27. Tá, então vamos dar uma olhadinha, pessoal. Se eu comparar... Aqui, ó, isso daqui é um CFC, concordam? Isso aqui tem que dar certo. A minha densidade na minha fase 110 tem que ser uma densidade maior ou menor do que a densidade na fase 100. Tem que ser maior, certo? É isso que a gente tem que ver. Bueno, aqui então, nesse caso, para o cúbico de corpo centrado, se eu calculasse a densidade na fase 1,0, ia dar maior ou menor? Não sei. Não sei. Alguém calculou? A distância é maior, é isso? Vai dar menor. Concordam? Por que vai dar menor? Pessoal, vocês não estão entendendo, vocês estão anotando, vamos correr comigo. Aqui, ó, a minha comparação, por que ela é interessante? Porque para um sistema cristalino cúbico de face centrada, eu estou comparando 110 com 100. Tudo bem? O 100 me dá menos denso do que o 110. Tudo bem? Agora nós vamos para o outro sistema cristalino. Tá? Nós vamos para o cúbico de corpo centrado. No sistema cristalino 100, que é esse daqui, eu tenho uma densidade de 0,187. Eu falei errado? Não, desculpa. Deixa eu lavar a cabeça. Para o cúbico de face centrado, na direção 100, eu tenho uma menor densidade do que na direção 110. Tudo bem? No cúbico de corpo centrado para a direção 100, que é essa daqui, eu vou ter uma densidade maior ou menor do que na direção 110. Mesmo sistema, né? Mesmo potássio. Não, você vai ter um átomo, só que vai ter uma distância maior. Então tá, beleza? Isso é o que tu pensou. Vamos lá, e aí? Pessoal, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí? Não, manda da frente. Vamos lá. Vai ser maior ou vai ser menor? Não entendeu o que eu perguntei? Eu vou de novo. Eu estou comparando um CFC 10 com 100. Tudo bem? Aonde eu tenho mais átomos no CFC?
No 110 ou no 100? No 110. Aqui a diferença, ó. 39 para 27. Agora nós vamos para o CCC. Se eu comparar o 110 com o 100, aonde eu tenho mais átomos? A qual densidade? 100. No 100. Por quê? Se a gente só olhar sem botar no papel. Porque a distância? O A0 é menor. A distância é menor. Vamos lá. A diagonal é maior. Porque a diagonal é maior do que a aresta. Vocês estão entendendo? Ai, ai, ai. Não entenderam. Quando só me olham e não respondem, porque não entenderam. Entendeu, velho? Então, não entendeu. Vamos não. Aqui, o que eu tenho, ó, pessoal? Qual é a diagonal? É essa daqui. Certo? Tá. Então, aqui, essa distância 0 raiz de 2 é maior ou é menor do que essa? Maior. A 0 raiz de 2 é maior ou menor que a 0? Maior. Por que a densidade aqui dá maior, se essa distância é maior? Porque aqui eu tenho 2 átomos e aqui eu tenho 1. Vocês estão me entendendo? Agora vamos lá para o CCC. Tudo bem? Beleza. No CCC, o que eu tenho? Quantos átomos eu tenho na direção 1, 0? 1. Quantos átomos eu tenho na direção 1, 0, 0? 1. Aonde que a distância é menor? No 0, 0. No 1, 0, 0. Portanto, se eu tenho o mesmo número de átomos numa distância menor, a minha densidade aqui é maior. Vocês estão me entendendo? E ali ela é menor. Tá? Então é só para salientar para vocês que isso depende do sistema cristalino, não tem a ver com a direção. Na verdade, é literalmente o inverso. No CFC, eu tenho a diagonal da face com uma densidade maior do que a aresta. No CCC, eu tenho a aresta com uma densidade maior do que a diagonal da face. Tudo bem? Sim ou não? Tá bom. E em qual eu teria uma densidade maior no CCC? Diagonal do cubo. A diagonal do cubo. E para esse CFC aí, onde eu teria a menor das densidades? Na diagonal do cubo. Onde eu teria a maior das distâncias. Quantos átomos eu tenho na diagonal do cubo de um CFC? Átomos. 2. Um átomo. 1. CFC, número de Na átomos. diagonal do cubo. O de baixo e o de cima. Tá? Diagonal. Então isso aí tem que ficar morto entre CCC e CFC para nós. Tá? Pessoal, quem ainda tem dúvidas? Então não vou mais anotar isso aqui. Posso tocar para o próximo? Então tá. Agora vem o nosso próximo conceito, que é o de fator de empacotamento linear, que na verdade eu já coloquei para vocês. É a mesma coisa que tem ali, é a mesma coisa que a densidade linear. Vocês concordam comigo ou não? Só que é calculado em termos de quê? Em termos adimensionais. Vocês estão me entendendo? Beleza. E agora a distância de repetição. O que é a distância de repetição? Só falar mais alto. E qual a distância vai se repetir? O centro do átomo. Então isso é a distância de repetição. Tudo bem? Então, num CCC, qual a distância de repetição? No 111. Qual Duas vezes o raio. Qual foi isso? É. Mas tá, mas tem que olhar isso em termos de distância, né? Não, mas é, 2 vezes o raio. Isso aí. É uma unidade atômica, um diâmetro atômico. É um diâmetro atômico. Tá? Então, na verdade, assim, ó. A distância de repetição ela é o inverso de quem? Da densidade. Vamos tentar olhar isso aqui e nós vamos refazer todos os cálculos e vocês vão se ligar agora.
Então, o que é a distância de repetição ali, ó? De quanto em quanto o centro de um átomo se repete, tá bom? E o que é o fator de empacotamento linear? É o quanto por cento da direção está cheia de átomos, tá? Bom, então ele pede para tu calcular isso aqui, ó. Calcule a distância de repetição, densidade linear e fator de empacotamento linear para 1 do cobre. Então agora eu vou apagar e nós vamos anotar tudo isso aí. Bom, vocês é que fazem agora então, pessoal. Eu quero os 3 itens para 1 do CFC. O valor do raio a gente já tem do cobre, não tem? Tá lá, ó. Vamos lá? Deixa eu anotar aqui então. Então o que eu quero? Eu quero distância de repetição, densidade linear, e fator de empacotamento. Tudo bem? Para o cobre, que tem um raio de... Vamos botar em Anderson, pode ser? Tá, então vamos lá, pessoal. Depois eu queria comparar outra coisa. Vamos lá? Outra coisa que eu vou anotar. Ah, tá. Então o que eu tenho que ter aqui? Tá, e agora eu quero para 1.0 do cobre, que a gente já calculou, né? Bom, já que a gente está trabalhando, vamos botar, né? E agora eu quero para 1.00, né? Fechou. E aí, cara? Não, eu estou pegando agora aqui. Vamos lá, gurizada. A aula é 13h10 ou 10 para 13h10, né? Então vamos lá, que eu tenho um pouco de tempo para matar isso aí. Beijo. Esse ano eu quero fazer prova um pouco diferente, um pouco mais teórica nessa primeira etapa. Vou cair nisso. Não sei nem se vou meter propriedade mecânica na P1. Vou pensar. Ficou para que dia a prova? Se eu não meter propriedade mecânica, dificulta. Aí cai. Sim. Ficou para que dia a prova? Não ficou. Ainda não? Vai chegando. 2, 3 semanas antes eu aviso. Show de bola. Mais, exatamente mais. Semana que vem não tem aula. Semana que vem não. Senhor, como é que ficou? Ah, era você?
Cara, não são mole. Não, vai lá, vamos resolvendo aí. Ah, é vocês? Por isso que tem os troços aqui. Alex Ribeiro. Aula de quinta, nós podemos começar 10 para 5? Concorda? Começa 10 para 5 e acaba 6h30. Já perguntou pra todo mundo, só faltou 3 pessoas para ser 4. Alex Ribeiro? Ah, tá. Achei que tinha começado do início. Gabriel Lima. É difícil, né? Quantos tem não, velho? Gabriel Lima faz horas de volta, não. Lucas nunca veio. O Limbal nunca veio. Marcelo Davi. Eu. Concorda na aula de quinta nós começarmos. Marcelo. Sim. Concorda nós começarmos a aula 10 para 5 e acabar 6h30, ao invés de começar 5h10 e acabar. Show de bola. Na próxima quinta não, na outra. Todas as quintas. Dez para 5. Paulo Renata Freitas. Não vai dar, quinta não vai dar, pessoal. Tem 2 alunos que não estão aí mais. Ah, pra mim melhor. Pedro Gonçalves. Concorda, Pedro? Vai. Suzane Soares. Vitor Cavalcante. Concordo. Quem é? Concorda? Pessoal, e aí, o que eu faço, pessoal? Tem 2 alunos que não estão em aula. Sim. O Paulo sempre veio. E o Gabriel. Quem é que conhece o Gabriel? O Gabriel aceita também, mete, concordo aí agora. Quem é o Gabriel? Conhece? Conheço. Qual é? É um que senta aqui. Senta aqui, ó. Também. Tava dormindo esses dias lá. Pô, amigão. Ele tá ali. Não, O outro. no cantinho aqui. É que ele dorme, ele pega de jeito de volta, ele não passa ali. Escreve pra ele, João. Tá. O Paulo Freitas, que senta ali no lugar do alemão. Ah, o coroinha. Isso. Um pouco mais. Quem conhece? Não comecei, mas não sei se tá certo na real. Tá Ele tá aqui, muito tu longe. quer? Foi aquele bagulho dele, falou. Fala com ele, não tem? Deveria ter, mas ele não Então veio. tá, façam isso. Fechou? Então quinta nossa aula começa. 10 para 5. Fechou, vamos embora. Quem é que resolveu ali? Isso aqui, tipo, deu 4/4 e aqui certo, tá ligado? Tipo, aqui não vai dar certo. Vai dar, tipo, menor do que 1. Vou botar menor do que 1. Ali, né? Foi exatamente o que a gente falou. Ele disse que foi exatamente o que ele fez na outra. Peraí. E aí, velho, vamos lá, aqui nós temos que botar isso aí. Tá te achando, velho? Distância de repetição. Enquanto o centro de cada um se repete. Na 1, onde é que tu tem um centro de átomo? Está no bolo. Na 1. Beleza? Diagonal do cubo, então. Onde é que tu tem um centro de átomo? Isso. Não. Errado. As duas extremidades. Certo? Então a distância de repetição. Como tem que eu não tenho uma posição assim? Não, porque tem Que é onde o centro se repete. 3 sistemas cristalinos diferentes. Tem que dar para então Por posição. favor, já provavelmente faz 1 sobre a distância de repetição e tu vai ver se não bate.
Ele disse que ele ia, tipo, CFC, cobre é CFC. o quanto ele Hã? já documento. Não, 1 é uma direção do sistema curto. Por isso que eu estou batendo. 1 é só a direção. Tu tem um no CFC, no CCC, no Código Simples. Entendeu, velho? O DR, tudo isso, diagonal, só. Então, peraí, então aqui vai ser 2, né? Tá botando por alto. Dá vontade de... É tipo a diagonal do cubo, né? Mas não, Tá certo, na densidade que tu vai usar o átomo todo. É que sim, é que na densidade tu vai ter um átomo. Aí tu faz tá. A 0. Posições, ele sempre vai dar a posição, tá? 1, 0, 1. Não, o A0, o valor da diagonal a 0 é de 3. Não. Pela diagonal, não interessa. Tem uma mesma relação que foi que nós falamos nas aulas anteriores. Não, direção. É uma relação Nessa direção. Saber que o cobre ele é para te dar essa distância da diagonal. saber o A0 do Não, mas fala aí. Não dá 0,4, dá 40,8%. Parecido. Só ver se bate, dá 40,8%. Tá bom, tudo bem, mas é por aí. 0,41 então. Se tu vai arredondar, tu não vai poder fazer 0,4. Fazer direitinho. Tem que dar 40,8. O que mais? Aí é densidade. Densidade linear, eu acho que dá esse valor. E vezes 10 dá 9. Eu estou te pedindo em átomos por ano. Vezes 10 dá 10. Isso. Então é 0,159 átomos por ano. E aqui deve dar isso aí, sim. É só fazer um sobre o outro, daí tu verifica. Não, na real cortou os R aqui, ó, foda-se. Comportamento mecânico dos materiais. Só botar que é o primeiro bagulho que aparece. Aí bota por dados. É, tá tipo aula 1, dia tal, aula 2, dia tal, aula 3, já tem 11 aulas lá. Mas não tem fórmula de átomo. 40,8%. Quanto é que está os valores aqui? Não, gurizada. 0,59.
Lá, tá ligado? Da aresta. Aí quando é diagonal da face, existe dois. Quando é a diagonal do cubo, existe dois. Eu quero já calcular antes. Os caras querem dividir por 10 eles querem fazer mais difícil. É, 0,839. Porque como é CC, no meio não tem nada, só o CCC que tem no meio. Pega metade. Eita, daí. Você lembra que nessa direção a gente fez ali, dava 0,29? Na direção do 0,29 aqui, você botar 1, 0. Agora, depois, depois 10 a 7. São 7 para as 3. Quanto sempre eu ganhar 7. É fácil. É meio diagonal da face. Centro de cada átomo. BR sobre meio de É, tá aqui isso aí que eu tô notando. Pessoal, vamos lá então, pessoal. Pessoal, dá pra me dar atenção? Não sei se está rendendo, pessoal. Eu acho que o nosso tempo está curto. Se não entenderem, nós vamos ter que matar a aula que vem de novo. Paciência. Mas vamos lá então. Quanto que é a nossa distância de repetição para esse cara aqui? Lado vezes. Como? Lado vezes 23. Lado? Aresta, mas é. Não, a distância. Ah, tá. Eu comecei com a distância de repetição, então, tudo bem. Quanto que é a nossa distância de repetição para cá? Lado raiz de 3, concordam ou não? Quem não entendeu? O que é distância de repetição? É do quanto em quanto o centro de cada átomo se repete. Qual é a direção 1, 1, 1? É a diagonal do cubo, tu concorda? Num CFC, na diagonal do cubo eu tenho um átomo aqui e um átomo lá. Certo? Portanto, o centro desse átomo está aqui e o outro está lá em cima.
Portanto, a distância de repetição dos dois, quanto que é? A diagonal do cubo. Certo? Magro? A diagonal do cubo é lado raiz de 3, concordam? Então, isso daqui vem ser... Quanto é que é o A0? 4R sobre quanto, pessoal? Então, 4R raiz de 2 vezes raiz de 3, é isso? Quanto é que dá isso aqui? Já calcularam? 4,89. Tá certo? É essa fórmula? É. Então só recalcula aí. Fala, velho. Então, 6,27 o que, pessoal? Pessoal, se vocês conversarem muito do lado, vai complicar pra mim trazer vocês pra aula. Então só dê uma seguradinha. Anderson, é isso? A densidade linear, quanto que é? Tá, mas o que eu tenho? Quantos átomos eu tenho aqui? Um átomo. Dividido por quanto? De novo. 4R raiz de 2 vezes raiz de 3, é isso? Quanto é que dá? 0,15. 0,159. Beleza, átomos por anos. Se vocês olharem aqui, ó, o que está escrito aqui? 4R sobre raiz de 2 vezes raiz de 3, não é isso? Só. Isso. 4R sobre raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui raiz de 3. 1 sobre. Então, 1 sobre a distância de repetição é quem? Tá? Então, se vocês fizessem 1 sobre 6,27, ia dar quanto? 0,59. Esse 0,15 aqui. Tá? Tudo bem? Só uma dúvida. 6,27 vezes 10 a menos 12, não seria? Não. Não, porque já passou lá em cima. Por quê? Porque não fechei aqui. Bom, é que aí assim, velho, dá uma olhadinha em casa nos teus fatores de conversão. Eu não estou nem calculando, mas a princípio está todo mundo achando. De repente é só uma casa negativa que não está tendo. Tá, e o meu fator de empacotamento, pessoal, quanto que é? 40,01. 40,1. Como é que faz o fator de empacotamento? Pega quantos raios. Os dois R sobre a distância do... A lateral vezes a diagonal. Então, vai ser R mais R, não é isso? Dividido por 4R raiz de 2 vezes raiz de 3. 4R raiz de 2 vezes raiz de 3. É isso? Isso. Quanto é que dá isso aqui? 0,408. Tem que dar 0,408%. É isso? Pega por 100. Desculpa. 0,408. É isso? Vai passar por porcentagem. 40,08. Estão entendendo aí atrás, galera? Bom, só para que eu saiba, quanto é que dá o A0 para esse sistema aqui? Quanto é que dá o A0 para essa direção? 3,6. O que, alemão? Anderson? Tá bom. Vamos lá então, vamos ver o que tem ali, vamos ver se é o que ele mostra, tá, pessoal? Mas eu acho que sim, ó. O que ele fez? Pessoal, por favor, pessoal. O que ele mostrou ali, ó? Ele começou com a distância de repetição, tá? A0 raiz de 3, é isso? Que é a mesma coisa que a gente tem aqui, nem sei onde é que tá. Aqui, ó. A0 raiz de 3, tá? Isso aqui vai dar quanto? 6,27 vezes 10 a menos 8 centímetros. Enfim, puro jogo de distâncias, tá? Isso aqui vai dar 6,27 anos. Fechou? Então é ali que ele te mostra, para quem não entendeu, pessoal, ó. Essa daqui é a direção o quê? A diagonal do cubo, concordam ou não? Sim. Então eu pego esse átomo e esse átomo. Pô, mas como assim, pessoal?
Como é que eu pego um raio se o troço não é reto, se o troço é inclinado? Entenderam ou não? Mas é uma esfera, então eu continuo tendo um raio embaixo e um raio em cima. Exatamente porque é uma esfera. Estão entendendo? Beleza? Fechou? Agora, o que ele pede agora? Ele simplesmente foi pelo mais fácil. Ele nem fez o que eu fiz aqui para vocês anotarem. Ele chegou e meteu 1 sobre. Tá? Na verdade, eu botei tudo para vocês e fiz 1 sobre demonstrando. Mas é isso aí. 0,159. 159. Fechou? E o fator de empacotamento, o que é? 2 raios sobre a diagonal do cubo. Tudo bem? Que é o que a gente fez aqui. Raio mais raio sobre a 0 raiz de 3. Fechou? Fechou então. Que é o que ele pede agora, ó. Comparar as duas, é isso ou não? Que é o 1 que nós temos e o 0. Vamos trabalhar? Vamos lá então. Quanto que é para esse daqui? Vamos começar pelo A0. Quanto que é o A0 para 0? É isso ou não é isso? Marcelo, tu chegou hoje? Não. Quanto que é o A0? Mesma coisa? Por quê? Porque é a mesma diagonal ali. Não, mesmo lado. Porque na verdade é o mesmo sistema que ele está. Não interessa a direção que eu estou pedindo. Estão entendendo? Claro que estão entendendo, mas eu preciso chamar todo mundo para entender isso. O A0 continua igual. Tá? Porque é o mesmo elemento químico. Então o A0 continua 3,6. Tá? Então vamos lá. Quanto é que é a minha distância de repetição agora? Tá, só me tem a fórmula que eu dei ali. 4R raiz de 2 vezes... Vezes raiz de 4R. Vezes raiz de 2, né? Então vamos pensar. Estamos errado. Qual é a distância de repetição para essa face do 1, 0 do cobre? Quer dizer, diagonal. Quanto é que é? 4R? Explica pra mim por quê? É porque não é L raiz de 2. A diagonal é? Pode ser 4R vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. É errado. Por quê? Porque é centro de átomo para centro de átomo. Então é 2 raios. Entenderam ou não? Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é a face, tá? Na verdade, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho isso, isso e isso. Essa distância aqui, quanto que é? Quanto? 4R. Mas vamos escrever direitinho. 4R raiz de 2 vezes raiz de 2, certo? E o centro de cada átomo está onde? Aqui e aqui, né? Então é diagonal sobre 2, concordam? Então, na verdade, essa distância de repetição é 4R raiz de 2 sobre... É 4R sobre 2, na verdade. Então isso aqui vem a ser 2R. Bateu agora, velho? Então isso aqui dá 2R. Entendeu, Carlos? Tá indo. Então a distância de repetição passa a ser... Vamos escrever assim para vocês anotarem, né? 4R raiz de 2 vezes raiz de 2... dividido por 2. Fechou? Quanto é que dá isso? Quanto, irmão? 2,56. É isso? Parece lógico ou não parece lógico? Maior ou menor do que a distância de repetição na diagonal do cubo? Menor. Menor, porque está todo mundo grudadinho ali. Concordam? Quanto é que é 1 sobre... Vamos fazer direitinho então. Agora vem o quê? Densidade linear, não é isso? Quanto que é a densidade linear, velho? Fala. Não. Fala o que tem que escrever. 4R, não é isso? Tá, mas vamos devagar. Mas quanto é que dá? O valor? Não. É 4R. É isso ou não? Não, é o número de átomos. Não, é... beleza. Número de átomos. Certo? Então é 2 átomos, concordam? Quando é que eu calculei o fator de empacotamento?
tá ali. Então aqui, ó, é 2 átomos dividido por... 4R raiz de 2 sobre vezes... Agora sim, 4R raiz de 2 vezes raiz de 3. Certo? Porque agora é em toda a direção. Raiz de 2, não. Raiz de 2? Vezes raiz de 2, desculpa. Isso aqui é densidade linear, acorda? Quanto é que bate isso aqui? 2 átomos dividido por 4 vezes raio. 5,12? Não, 2 dividido por 5,12. Que foi o que a gente calculou antes, não foi, gurizada? Então, 0,39 átomos por Armstrong. Eu só quero uma gentileza, me façam 1 dividido por 2,56. 0,39. Tá? Bate no mesmo valor. E o fator de embagotamento, como é que eu coloco aqui? 4R, beleza? Dividido por... Por quê? Lado. Ah, tá. Mas quanto é que é o lado? É 4R de 2? Isso aí dá quanto? Não precisava nem calcular, né? Tem que dar 1. Porque ele está todo cheio nessa direção. Certo? Então isso daqui dá 1. Ou seja, 100%. Fechou? Eu tenho 5 minutos de aula, não tem nenhum professor, mas vamos lá. Professor, Isso que dividiu por 2 ali, o BR. Só isso aí que eu dividi. esse DR aqui, É. tá aqui, ó. O centro desse se repete. Esse é a metade da diagonal. O centro desse está na metade da diagonal, não está na diagonal dele. Tá? Vamos lá, pessoal. Quem é que pode me ajudar rapidinho aí antes do sorteio? Ó, acho que não dá mais. Tem que ficar para outra aula, não posso funcionar não. Pessoal, alguém fez o cálculo aqui ou não? Hã? Fez? Tá, então, pode, tem todos anotados? Não, se está anotado, a gente só marca aqui a hora que vem, compara e deu. Certo? Mas se puderem calcular em casa.